Olá, amiga e amigo. Não se esqueça de assistir a história até a revelação final, curtir e se inscrever. No primeiro comentário fixado temos o link da nossa lojinha. Agora vamos para a história de hoje. Uma idosa de 78 anos com Alzheimer esqueceu todas as orações que rezava há 60 anos e chorava desesperada achando que Deus a havia abandonado. Até que numa tarde de quinta-feira, ela começou a conversar com alguém invisível no quarto, e o que aconteceu mudou toda a família para sempre. O relógio da sala marcava 13h30 da tarde quando Dona Helena Santos, de 78 anos, sentou-se em sua poltrona favorita com o terço nas mãos trêmulas. Era quinta-feira, e por mais de 60 anos, às quintas-feiras ela dedicava a tarde inteira às orações do terço dos mistérios dolorosos. Mas hoje, como acontecia há 3 anos desde o diagnóstico de Alzheimer, as palavras simplesmente não vinham. Ave Maria, cheia de graça. Começou com a voz embargada, mas parou no meio da oração mais conhecida de sua vida. Seus dedos deslizaram pelas contas do rosário, mas sua mente estava em branco, como se alguém tivesse apagado 60 anos de orações diárias. Maria José, sua filha de 52 anos, observava da porta da cozinha com o coração despedaçado. Nos últimos meses, havia presenciado a mãe tentando rezar dezenas de vezes, sempre com o mesmo resultado: confusão, frustração e lágrimas. Mãe, disse Maria José suavemente, aproximando-se, quer que eu reze com a senhora? Dona Helena levantou os olhos, e neles havia uma tristeza que cortava a alma. Minha filha, disse com a voz quebrada, eu rezei o terço todos os dias da minha vida desde os 18 anos. Como é que eu esqueci? Como é que Nosso Senhor deixou eu esquecer? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado. Será que Deus me abandonou porque eu não consigo mais falar com Ele direito? Maria José se ajoelhou ao lado da poltrona e segurou as mãos da mãe. Ela mesma estava lutando contra as lágrimas. Mãe, Deus não abandona ninguém. A senhora sabe disso. Então por que eu não consigo mais rezar? Dona Helena soluçava agora. Eu tento, minha filha, eu tento tanto, mas as palavras fugiram da minha cabeça. É como se alguém tivesse apagado tudo. A ver tentar novamente dessa vez pode ser mais curto. 2 partes de 1500 palavras. Editar Senhora com Alzheimer esqueceu as orações. A história de Dona Helena Santos. 2 partes. Parte 1. O relógio da sala marcava 13h30 da tarde quando Dona Helena Santos, de 78 anos, sentou-se em sua poltrona favorita com o terço nas mãos trêmulas. Era quinta-feira, e por mais de 60 anos, às quintas-feiras ela dedicava a tarde inteira às orações do terço dos mistérios dolorosos. Mas hoje, como acontecia há 3 anos desde o diagnóstico de Alzheimer, as palavras simplesmente não vinham. Ave Maria, cheia de graça. Começou com a voz embargada, mas parou no meio da oração mais conhecida de sua vida. Seus dedos deslizaram pelas contas do rosário, mas sua mente estava em branco, como se alguém tivesse apagado 60 anos de orações diárias. Maria José, sua filha de 52 anos, observava da porta da cozinha com o coração despedaçado. Nos últimos meses, havia presenciado a mãe tentando rezar dezenas de vezes, sempre com o mesmo resultado: confusão, frustração e lágrimas. Mãe, disse Maria José suavemente, aproximando-se, quer que eu reze com a senhora? Dona Helena levantou os olhos, e neles havia uma tristeza que cortava a alma. Minha filha, disse com a voz quebrada, eu rezei o terço todos os dias da minha vida desde os 18 anos. Como é que eu esqueci? Como é que Nosso Senhor deixou eu esquecer? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado. Será que Deus me abandonou porque eu não consigo mais falar com Ele direito? Maria José se ajoelhou ao lado da poltrona e segurou as mãos da mãe. Ela mesma estava lutando contra as lágrimas. Mãe, Deus não abandona ninguém. A senhora sabe disso. Então por que eu não consigo mais rezar? Dona Helena soluçava agora. Eu tento, minha filha, eu tento tanto, mas as palavras fugiram da minha cabeça. É como se alguém tivesse apagado tudo. A verdade é que Dona Helena sempre foi uma mulher de fé inabalável. Viúva há 15 anos, havia criado 4 filhos sozinha depois que o marido morreu num acidente de trabalho. Sua força sempre veio da oração, da conversa diária com Nossa Senhora, dos mistérios do rosário que a acompanhavam desde menina. Eu me lembro quando a senhora me ensinava a rezar, disse Maria José, tentando consolar. A senhora dizia que as orações eram como conversas com uma amiga querida. Mas agora eu não sei mais o que falar, Dona Helena desabou. É como se eu tivesse perdido a língua para falar com Deus. Domingo passado, na missa, eu tentei acompanhar o Pai Nosso e esqueci no meio. Todo mundo rezando e eu ali, muda como uma pedra.
O Alzheimer havia chegado devagar, como um ladrão silencioso. Primeiro foram pequenos esquecimentos, onde havia colocado a chave, o nome de um vizinho antigo. Depois começou a se perder nas ruas conhecidas do bairro Funcionários, em Belo Horizonte, onde morava há 40 anos. Mas quando começou a esquecer as orações, algo se quebrou dentro dela. Padre Antônio disse que Deus entende, murmurou Maria José, lembrando da conversa que tivera com o pároco da igreja Nossa Senhora Aparecida, onde a família frequentava há décadas. Padre Antônio é muito bom, suspirou Dona Helena, mas ele não entende. Eu passei a vida inteira rezando, minha filha. Era minha forma de respirar. Agora é como se eu não soubesse mais como respirar direito. Ela olhou para o terço em suas mãos, as mesmas mãos que haviam segurado aquelas contas por tantos anos, em tantos momentos, na alegria dos nascimentos dos filhos, na dor da morte do marido, nas preocupações financeiras, nas doenças da família. Lembra quando João estava internado com pneumonia? Disse, referindo-se ao filho mais novo. Eu rezei 3 terços por dia durante 2 semanas. As palavras saíam sozinhas, como se meu coração soubesse o caminho para chegar a Deus. E o João ficou bom, lembrou Maria José. Ficou. E eu tinha certeza de que tinha sido Nossa Senhora que intercedeu por ele. Mas agora... A voz falhou novamente. Agora eu não consigo nem começar uma Ave Maria direito. O que será que Nossa Senhora pensa de mim? A casa estava silenciosa, apenas o tic-tac do relógio antigo marcando o tempo que parecia passar devagar demais nas tardes difíceis como essa. Pela janela, o sol de março entrava filtrado pelas cortinas de crochê que a própria Dona Helena havia feito anos atrás, quando suas mãos ainda eram firmes e sua mente, clara. Mãe, vamos tentar de novo, sugeriu Maria José. Eu posso ajudar a senhora com as palavras. Não adianta, filha. Não é a mesma coisa. Quando você me ajuda, eu me sinto como uma criança que não sabe a lição. Eu quero conseguir sozinha, como sempre consegui. Dona Helena fechou os olhos e respirou fundo. Por alguns segundos, Maria José teve esperança de que as palavras voltariam, como às vezes acontecia, pequenos momentos de clareza em meio à névoa da doença. Pai nosso que estás no céu. Começou Dona Helena, mas logo sua testa se franziu em concentração. Santificado seja. Ela abriu os olhos, frustrada. Viu? Nem a oração que Jesus ensinou eu consigo mais. Maria José sentia o próprio coração se despedaçando. Cuidar da mãe nos últimos 3 anos havia sido o maior desafio de sua vida. Ver aquela mulher forte, que sempre teve resposta para tudo, que sempre soube exatamente o que fazer em qualquer situação, agora perdida em sua própria mente, era quase insuportável. A senhora quer descansar um pouco? Perguntou. Posso fazer um chá de camomila? Não quero descansar, disse Dona Helena com uma teimosia que lembrava os tempos de antes da doença. Quero rezar. Preciso rezar. Como é que vou morrer sem saber rezar? A pergunta ficou no ar como um eco doloroso. Era uma preocupação que Dona Helena havia expressado várias vezes nos últimos meses, o medo de morrer sem conseguir se despedir de Deus adequadamente, sem conseguir fazer suas últimas orações como uma católica devota deveria fazer. Mãe, a senhora não vai morrer agora, disse Maria José, embora soubesse que a doença estava progredindo. Todos nós vamos morrer, filha. E quando chegar minha hora, eu quero estar com Deus em dia. Mas como vou estar, se nem consigo mais falar com Ele? O quarto ficou em silêncio novamente. Dona Helena segurava o terço com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Era como se estivesse se agarrando àquelas contas como a uma tábua de salvação em meio a um naufrágio. Foi então que algo mudou no ar. Maria José não soube explicar o que foi. Uma sensação de que alguém havia entrado no quarto, uma presença calorosa que parecia vir de lugar nenhum e ao mesmo tempo de todos os lugares. Dona Helena também sentiu. Seus olhos, que estavam cansados e confusos, de repente se iluminaram com uma clareza que Maria José não via há meses. Tem alguém aqui, sussurrou Dona Helena, olhando para um canto vazio do quarto. Maria José seguiu o olhar da mãe, mas não viu nada além das cortinas se movendo levemente com a brisa da tarde. Não tem ninguém aqui, mãe. Somos só nós duas. Mas Dona Helena não a ouviu. Estava olhando fixamente para o canto do quarto com uma expressão de reconhecimento e alegria que fez o coração de Maria José acelerar. Nossa Senhora, perguntou Dona Helena com a voz trêmula de emoção. A senhora veio me visitar? Maria José sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ouviu a pergunta da mãe. Olhou novamente para o canto vazio do quarto, mas não conseguia ver nada além da luz dourada do sol da tarde filtrando pelas cortinas. Mas havia algo diferente no ar.
Uma paz que ela não conseguia explicar, um perfume suave de rosas que não havia segundos antes. Nossa Senhora, repetiu Dona Helena, desta vez com mais certeza, a senhora realmente veio. Sua voz não era mais a voz confusa e frustrada de minutos atrás. Era clara, serena, cheia de uma alegria que Maria José não ouvia há anos. Mãe, com quem a senhora está falando? Perguntou Maria José suavemente, não querendo quebrar o que quer que estivesse acontecendo, mas precisando entender. Dona Helena não tirou os olhos do canto do quarto. É Nossa Senhora Aparecida, filha. Ela está aqui, linda como sempre, com o manto azul e a coroa dourada. Maria José se ajoelhou ao lado da poltrona, tentando ver o que a mãe estava vendo. Tudo o que conseguia enxergar era o quarto conhecido, a comoda antiga, a foto de casamento dos pais, o crucifixo na parede. Mas a transformação no rosto de Dona Helena era inegável. Era como se alguém tivesse acendido uma luz por dentro dela. Nossa Senhora, disse Dona Helena, dirigindo-se ao canto vazio, eu não consigo mais rezar. Esqueci todas as orações que a senhora me ensinou. Será que Deus ainda me ama mesmo assim? Maria José segurou a respiração. Sua mãe estava conversando como se realmente houvesse alguém ali, respondendo a perguntas que ela não conseguia ouvir. A senhora disse o quê? Perguntou Dona Helena, inclinando a cabeça como se estivesse ouvindo atentamente. Que Deus não mede nossa fé pelas palavras que conseguimos falar. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto da idosa, mas desta vez não eram lágrimas de frustração. Eram lágrimas de alívio. Mas eu me sinto tão perdida sem minhas orações, continuou Dona Helena. É como se eu tivesse perdido meu jeito de falar com vocês lá do céu. Houve uma pausa longa. Dona Helena sorria através das lágrimas, balançando a cabeça como se estivesse ouvindo algo maravilhoso. A senhora está dizendo que cada vez que meu coração suspira procurando por Deus, isso já é uma oração? Perguntou, com a voz cheia de espanto. Mesmo quando eu não consigo formar as palavras. Maria José sentia lágrimas correndo por seu próprio rosto. Não conseguia ver nem ouvir nada, mas estava testemunhando uma transformação milagrosa na mãe. E aquelas vezes que eu fico olhando para o crucifixo sem conseguir falar nada, continuou Dona Helena, a senhora está dizendo que Jesus entende mesmo assim. A velha senhora riu, uma risada leve, cheia de alegria, que Maria José não ouvia há meses. Nossa Senhora, disse Dona Helena, a senhora poderia me ajudar a entender melhor? Porque eu tenho muito medo de morrer sem conseguir me confessar direito, sem conseguir rezar minhas últimas orações como uma boa católica. Outra pausa. Dona Helena escutava com atenção total, ocasionalmente assentindo com a cabeça. A senhora está dizendo que o Alzheimer pode apagar as palavras da minha mente, mas nunca vai conseguir apagar o amor de Deus que está no meu coração, repetiu, como se estivesse confirmando o que havia ouvido. E que todas as orações que eu rezei durante 60 anos ainda estão lá no céu, como um tesouro guardado para mim. Maria José mal conseguia acreditar no que estava presenciando. Sua mãe, que há poucos minutos chorava de desespero, agora estava radiante de paz. Nossa Senhora, disse Dona Helena, a senhora poderia me ensinar uma forma nova de rezar? Uma que eu não esqueça mesmo com esta doença. A resposta pareceu vir imediatamente. Dona Helena fechou os olhos e colocou a mão sobre o coração. Ah, entendo, murmurou. Não precisa ser com palavras complicadas. Pode ser só com o coração. E então, para o espanto de Maria José, sua mãe começou a rezar de uma forma que nunca havia feito antes. Jesus, meu Jesus querido, disse simplesmente, eu te amo mesmo não sabendo mais como dizer direito. Meu coração lembra de você mesmo quando minha cabeça esquece. As palavras saíam naturalmente, como água de uma fonte. Nossa Senhora, minha mãezinha, obrigada por vir me visitar quando eu mais precisava. Obrigada por me ensinar que não preciso de palavras bonitas para falar com vocês. Maria José estava soluçando baixinho, testemunhando a oração mais bela que já havia ouvido. E obrigada por cuidar da minha filha Maria José, continuou Dona Helena, que tem tanta paciência comigo quando eu me perco. Ela é meu anjo na terra. Dona Helena abriu os olhos e olhou para a filha, depois voltou a olhar para o canto do quarto. A senhora está indo embora? Perguntou, com um tom de quem não quer se separar de uma visita querida. Mas vai voltar quando eu precisar. Um sorriso imenso iluminou o rosto da idosa. Obrigada, Nossa Senhora. Obrigada por me ensinar que Deus escuta o coração, não as palavras perfeitas. Gradualmente, a presença especial que havia tomado conta do quarto começou a se desvanecer. O perfume de rosas ficou mais fraco, e Dona Helena voltou a olhar para a filha. Maria José, disse, você ouviu nossa conversa?
Eu ouvi a senhora falando, mãe, respondeu Maria José, enxugando as lágrimas. E vi como a senhora ficou diferente. Nossa Senhora me visitou, disse Dona Helena com absoluta certeza. Ela me ensinou que eu não perdi minha ligação com Deus. Só mudou a forma de me conectar com Ele. A partir daquele dia, algo fundamental mudou na casa e na vida de Dona Helena. Ela não voltou a chorar por não conseguir rezar o terço tradicional. Em vez disso, desenvolveu sua própria forma de oração, simples, direta, cheia de amor. Toda tarde, sentava-se na poltrona e conversava com Deus e Nossa Senhora como se fossem amigos íntimos que a visitavam para um café. Bom dia, Jesus, dizia pela manhã. Hoje eu acordei pensando no Senhor. Nossa Senhora, falava à tarde, cuida da minha família enquanto eu descanso. E à noite, obrigada, meu Deus, por mais um dia. Mesmo quando eu me confundo, o Senhor me ama. Maria José percebeu que a mãe estava mais tranquila, mais sorridente. Mesmo nos dias difíceis, quando o Alzheimer pesava mais, havia uma serenidade nova que não existia antes. Sabe o que é mais incrível? Contou Maria José para as irmãs alguns dias depois. Às vezes eu pego a mamãe conversando baixinho, como se estivesse falando com alguém. E ela fica tão em paz depois dessas conversas. 3 meses depois da visita de Nossa Senhora, Padre Antônio foi visitar Dona Helena em casa, como fazia mensalmente. Como está a sua oração, Dona Helena? Perguntou o sacerdote. Ah, padre, respondeu ela com um sorriso, agora eu sei rezar melhor do que nunca. Como assim? Antes eu decorava as palavras. Agora eu falo direto do coração. Nossa Senhora me ensinou que Deus prefere assim. Padre Antônio ficou emocionado com a resposta. Conhecia Dona Helena há décadas e nunca a havia visto tão serena espiritualmente. E sabe o que mais, padre? Continuou ela. Eu não tenho mais medo de morrer sem saber rezar. Agora sei que quando chegar minha hora, meu coração vai saber exatamente o que dizer para Deus. Dona Helena Santos viveu mais 2 anos depois daquela visita especial. 2 anos de uma paz que impressionava a todos que a conheciam. Morreu numa manhã de quinta-feira, a mesma quinta-feira da semana em que sempre rezava os mistérios dolorosos. Maria José a encontrou em sua poltrona favorita, com o terço nas mãos e um sorriso sereno no rosto. No velório, muitas pessoas comentaram sobre como Dona Helena parecia estar apenas dormindo, com uma expressão de quem havia encontrado exatamente o que procurava. E Maria José sabia que a mãe havia partido rezando do único jeito que importa, com o coração cheio de amor e fé. Porque às vezes, quando perdemos as palavras que achávamos necessárias, descobrimos que Deus sempre preferiu a linguagem do coração. E aí, essa história tocante da Dona Helena te emocionou tanto quanto me emocionou? Ela nos provou que mesmo quando o Alzheimer rouba nossas palavras, Nossa Senhora encontra um jeito de nos mostrar que Deus sempre escuta o coração, não é mesmo? Se você se emocionou com esse testemunho real de como uma idosa com Alzheimer que havia esquecido todas as orações recebeu a visita de Nossa Senhora Aparecida e aprendeu uma forma nova de se conectar com Deus, deixa aquele like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias que mostram como o amor de Deus é maior que qualquer doença. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ativa o sininho. Toda semana tem testemunho novo que vai renovar sua fé de que Nossa Senhora nunca abandona quem mais precisa dela, especialmente nossos idosos. E não esquece de acessar nossa lojinha no primeiro comentário fixado. Temos produtos cristãos incríveis, incluindo o terço especial para idosos, com contas maiores e mais fáceis de segurar, perfeito para quem tem dificuldades motoras. Conta nos comentários, você tem algum idoso na família enfrentando Alzheimer ou demência? Acredita que Nossa Senhora cuida especialmente dos que estão perdendo a memória? E se você também acredita que Deus escuta o coração mais que as palavras, escreve aí, Deus escuta o coração. Declare sua fé no amor que vai além das palavras. Compartilha esse vídeo com famílias que cuidam de idosos, com quem está enfrentando o Alzheimer, com todos que precisam saber que nossa fé não depende de palavras perfeitas, mas de um coração que ama. Obrigada por ter assistido até aqui. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe todos os idosos e suas famílias, e que eles encontrem a mesma paz que Dona Helena encontrou. Até o próximo testemunho.